Mateus 24, 36. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 24, 36. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiais, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerais isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aqui Jesus, ele traz uma advertência para os seus discípulos que interrogaram, querendo saber qual seria o tempo e a hora que ele voltaria para buscar os salvos, os lavados e remidos pelo Cordeiro. E Jesus disse para eles que nem os anjos e nem o Filho não sabe o dia que vai vir, porque o dia que ele vir, quem vai ordenar é o Pai. Porquanto ele disse que nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E nos dias de hoje não é diferente. O povo só está procurando satisfazer a sua vontade, não tem mais comprometimento com Deus, não estão dando mais crédito na vida de Jesus, não estão nem aí, porque eles acham que esse negócio de arrebatamento, que Jesus vai voltar, não vai acontecer. Por isso faz o que querem, não estão nem aí, preferem ficar comendo, bebendo, festejando, casando, dando em casamento, prefere estar numa festa do que estar num culto,
prefere estar ganhando dinheiro do que estar no culto, porque é bem melhor para a carne, prefere procurar melhorar a vida do que ter o comprometimento com a salvação. Nós temos que estar atentos, porque Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar antes que acabe esse culto, ou antes que nós fechamos os olhos para dormir. Jesus pode voltar. E ele dá um exemplo. Se o chefe de família soubesse o dia e o momento que o ladrão viesse roubar a sua casa, esse chefe de família ficaria de vigilância, em prontidão, guardando a sua casa. Mas ele não sabe. Sabe o que Jesus está dizendo? Ficai atento, viver uma vida de prudência, porque nós temos que viver uma vida de prudência. Nós temos nossos afazeres, mas temos que ter compromisso com a obra de Deus, com a salvação, porque se nós não sabemos dividir as coisas, se dedicarmos só a uma coisa, vamos estar na carne. E se nós não buscarmos ao Senhor, não se aproximar diante dele, se dedicarmos de estar na presença dele, se ele me pegar despercebido, eu vou perder a minha salvação. Estou falando de mim. Se você acha que você não vai, estou falando de mim. Se Deus me pegar disperso na carne, eu vou perder a minha salvação. Porque ele diz: vigiai, porque não sabeis a hora e nem o momento que o Filho do Homem vai vir buscar a sua igreja. Vai estar todos no campo trabalhando, tem que trabalhar. Por causa do pecado tem que trabalhar para comer o suor do teu rosto. Mas se tiver desligado, vai ficar para trás. Aleluia. Se não tiver atento, ligado com o Senhor, ligado no trono da graça, louvando a Deus, orando no Espírito, Jesus chama os salvos, e ele que está despercebido fica. Porque a Bíblia fala em Colossenses: se porquanto já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque estás morto e a vossa alma está guardada em Cristo Jesus. E nós temos que estar atentos, não podemos estar despercebidos, não podemos estar cochilando, não podemos estar delegado, aleluia, na face dessa terra, porque Jesus ele vai voltar. Muitos não davam a mínima para Noé, que estava construindo a arca, que estava
pegando os animais, ajuntando alimento para passar uma temporada dentro da arca, para passar lá 150 dias dentro da arca. O povo não está acreditando que nada, Jesus não vai voltar agora não. Jesus diz em sua palavra que quando ele voltar, é bom o povo estar fazendo assim. A vida de Jesus Cristo seria bom quando nós estivéssemos orando, ligando, cultuando ao Senhor. Mas quando nós não estamos cultuando a Deus, desligar, é perigoso perdermos a nossa salvação. É como se fosse, nós temos que esperar Jesus, como se fosse esperar alguém que você sabe que está vindo, mas nunca chega. Estou vindo e passa a hora. Estou chegando e nunca chega. A nossa mente, o nosso coração tem que estar dessa maneira. Mas quando eu troco Jesus por outras coisas, quando eu troco de deixar estar na presença de Jesus para estar na presença de qualquer outra coisa, fazendo qualquer outra coisa, eu não estou dando importância se ele vai vir naquele dia ou se ele não vai vir. Eu não falo, mas com as minhas atitudes eu estou falando. Lá em Tito 1,16 diz assim: confessam que conhece Deus, que ama a Deus, mas negam com as suas obras. O que é as obras? É a atitude. As pessoas negam sem dizer: eu não vou negar Jesus. Com as suas atitudes, ele nega aquilo que ele pratica. É isso que Tito diz aqui. E eu gosto de ler o versículo corretamente. Tito 1,16 diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abominável e desobediente e reprovado para toda boa obra. Aí, palavra que diz: nega Jesus com as suas obras. O que é as suas obras? A atitude passa a ser abominável diante de Deus e reprovado para toda boa obra. Então nós temos que estar atento ao todo tempo nessa terra, porque Cristo está às portas. Estamos perto do fim. E os sinais estão acontecendo. Então a cada dia e a cada minuto nós temos que estar, mesmo com pouca força, buscando ao Senhor, se esforçando, porque o reino de Deus é tomado por força e não pelo que eu acho, o que eu penso, que eu tento me esconder, se defender atrás de algumas desculpas. Deus não tem o culpado pelo inocente. Se eu sou culpado, não sou inocente, e não vai adiantar eu dizer: Deus, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Não vai adiantar de nada. Pensando que Deus é mãe que faz vontade de filho rebelde. Mas não é. É luta. O reino vai entrar lá, meu irmão. É muito esforço. Tem que lutar muito. Tem que buscar muito.
Que Satanás está levando uma montoeira para o inferno. Satanás está conseguindo transformar o santo no profano. Ele está conseguindo. Porque o povo não quer se esforçar. O povo quer um evangelho de facilidade. Porque estão pregando aí. Então o evangelho não é facilidade. O evangelho não é vida boa. O evangelho não é eu fazer primeiro a minha vontade, o que eu quero, para depois pensar de buscar Deus, de fazer a vontade de Deus, de estar na presença de Deus. Eu posso até fazer. Glória a Deus. Mas se Jesus me pegar nesta hora, se Ele voltar, se eu morrer, eu perco a minha salvação. Glória a Deus. Conheci um presbítero que já foi há muito tempo. Ele é um presbítero. E a Bíblia diz que o presbítero é um homem da oração, um homem da palavra. Tem que ter compromisso. Ele tem que ser um homem que prega a palavra para ganhar alma. Mas a dele não. A dele era... Até pregava em campanha. Mas a onda dele era quase 2 vezes, 3 vezes no mês e pescar. Jesus, quando chamou Pedro, disse: tu não vai trabalhar mais, tu vai ser pescador de almas. Larga a rede. Está lá em Lucas capítulo 5. E todos deixaram a rede e foram ser ganhador de almas. E ele estava indo lá. Sabe o que aconteceu? Foi dar um mergulho no mar, nunca mais voltou. O bicho comeu ele. Se ele tivesse preocupado com almas, ele estava vivo aí, com certeza. Glória a Deus. Porque aceitou uma consagração e não tem compromisso com o ministério que Deus colocou na mão? Não adianta nada. Morreu. Sabe de quê? Porque estava querendo pescar peixe lá, às vezes. Aleluia. A mulher ficou viúva aí. E depois da morte, se segue o juízo. Os ministros de Deus têm que morrer pela obra do Senhor. Foi o que aconteceu com os apóstolos, com os crentes da Bíblia. Comigo não pode ser diferente. Aleluia. Tem que padecer fazendo a vontade de Deus. Que não é fácil, mas também não é difícil. Essa é o raciocínio da Bíblia Sagrada. Aleluia. É Deus em primeiro lugar. É amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre estar por cima. É isso que é amar a Deus. É doente estar na presença de Deus. Porque Ele é médico dos médicos. Aleluia. É amar a Ele sobre todas as coisas. Ele nos deu tempo. O dia tem 24 horas. E a ciência diz que o nosso corpo é programado para trabalhar 8 horas. Se nós passar disso, nós estamos extrapolando o tempo que é do Espírito de Deus. E Atos diz que está destruindo o templo de Deus. E Deus vai destruir. Aleluia. Deus, nosso compromisso, tem que abandonar tudo, coisa material fica para outro dia. Eu tenho um compromisso com a obra de Deus e com o reino de Deus. Quem não pensa assim, não posso fazer nada. Eu penso assim. Glória a Deus. Por isso, nós temos que estar atento. Porque uma hora Ele volta. E se Ele me pegar na desobediência, fazendo a minha vontade, coitado de mim. Vai valer nada esse tempo todo que eu estou vindo à igreja, pregando a palavra,
orando, não vai valer nada, porque obra não salva. O que salva é ter compromisso com a salvação. É estar na presença daquele que renova, que cura, que liberta. Quantas vezes já cheguei cansado demais na igreja, mas pelo meu esforço, Jesus arrancar todo o cansaço e eu sair renovado, porque Ele renova as nossas forças e os nossos ânimos. Então fique atento, irmãos. Não fique de apercebido, porque aquele que vive, aquele que está aqui no nosso meio, e aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vai voltar. A qualquer momento, ele vai voltar. Então fique atento e ligado com Deus. Que Deus nos abençoe e vos guarde. Se ele não voltar essa noite, amanhã, se ele nos permitir, estaremos aqui mais uma vez, mais unido e reunido para adorar e honrar aquele que é digno de toda honra e de toda glória e de todo o louvor. Se coloque de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de 3 horas na Tua presença. Ó Deus, orando, louvando, Senhor, ouvindo as palavras da Bíblia Sagrada, que só alimenta a nossa alma, o nosso espírito, e nos fortalece. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Da mesma maneira que o Senhor nos trouxe a este lugar em segurança, nos leva, nos dá, Senhor, livramento a cada dia, nos dá uma noite de sono, de paz e tranquilidade, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. O amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno, seja com todos nós que aguarda a vinda do Senhor, e todos nós temos. Amém. Terminado em nome.